Como conhecer Londres gastando pouco? Fica comigo que eu vou te contar tudo e vou te explicar como que eu fiz isso. E pra você que caiu de paraquedas aqui, meu nome é Felipe Távora, eu moro na Europa há mais de 3 anos. E o primeiro de tudo que eu fiz foi escolher um destino com a minha namorada. Eu queria fazer uma viagem com ela, aquela viagem romântica e também para um lugar mais próximo, que a gente não gastasse muito, que a gente pudesse economizar e aproveitar ao mesmo tempo, que a gente não passasse vontade em nenhum momento. Esse foi o objetivo da viagem. Então a gente escolheu Londres, por quê? Porque a Inglaterra é somente 50 minutos de voo daqui, é muito rápido, a gente não perde muito tempo e ia ser mais fácil para mim também, porque esse mês eu tô gravando muito conteúdo, tô trabalhando, tenho bastante cliente, bastante aluno, não poderia gastar muito tempo viajando para ir, para voltar. Eu escolhi Londres, que é uma cidade que eu não tinha ido ainda, beleza? Como graças a Deus a gente tem essa liberdade de poder escolher o país e poder ir, se programando um pouquinho antes, a gente começou a se programar um mês e meio antes, então não foi tanto tempo assim antes. Como a gente recebe por semana normalmente, então por semana a gente vai distribuindo uma certa porcentagem para fazer essa viagem, para ter essa experiência. Então não foi aquele bicho de 7 cabeças para fazer essa viagem, até porque eu já imaginaria que eu ia fazer uma viagem, já queria fazer uma viagem com a Letícia e só não tinha escolhido ainda o país e a cidade específica, mas já estava me programando financeiramente e psicologicamente para isso. Então basicamente eu defini a quantia de 1.000 euros que eu queria gastar, certo? Aquele budget de 1.000 euros deu e sobrou. Mas também, como eu falei, né, a gente não passou vontade em momento algum, a gente fez bastante coisa nesse período de 4 dias e 3 noites que a gente ficou lá, beleza? Esse valor que eu defini foi para tudo, foi para acomodação, transporte, alimentação, os rolês que a gente fez lá, então esse valor compreendeu tudo, beleza? Para fazer essa divisão, então eu defini uma certa porcentagem para que o quanto que entrasse eu pudesse fazer que sobrasse o dinheiro. Então a gente começou a se programar um mês e meio antes, então eu teria que ter esses 1.000 euros até no dia da viagem. Então eu teria que sobrar ali mais ou menos uns 800 euros no primeiro mês e na outra metade do mês uns 200 euros que completava os meus 1.000 euros, beleza? Foi essa mais ou menos a conta que eu fiz. Sei que para você pode não parecer tão proporcional assim, mas eu queria juntar a maior quantidade antes para depois em cima da hora não ficar obrigatoriamente tendo que trabalhar mais para pegar o dinheiro. Então se eu conseguisse mais do que os 1.000 euros, para mim já estava ótimo, melhor sobrar do que faltar. Só que para isso teve alguns gastos específicos que a gente teve que fazer antes. Por exemplo, as passagens aéreas e também a acomodação. Quanto antes você se programar, melhor. Como a gente se programou um mês e meio antes, a passagem estava tranquila, passagem de ida e volta para nós dois tava cerca de 70 euros, então tava bem acessível. Beleza, e fora isso tem a acomodação, mas a acomodação a gente ficou na dúvida o que a gente escolhia, se a gente escolhia uma casa ou se a gente escolher um hotel. A gente escolheu uma casa para ficar mais confortável ali, poder chegar a qualquer hora, não ter aquele horário específico para chegar. É uma opção diferente e também mais barata, né? Normalmente um hotel é um pouco mais caro, às vezes tem café da manhã. A gente preferiu ficar num quarto em uma casa, ficou cerca de 260, 4 dias e 3 noites para os dois, então ficou bem barato, localização muito boa, a gente ficou aproximadamente 20 minutos caminhando do London Eye. Tudo muito simples, não tinha café da manhã, não tinha nada. Tomar o café da manhã, por exemplo, a gente ia no mercado, comprava um croissant, um negócio assim, tomava um cafezinho, um chocolate quente. Normalmente a gente fazia assim nos cafés da manhã e era tudo tranquilo, porque a gente consumia tudo na hora, tudo quentinho. A gente economizou em uma parte, quis gastar mais em outras partes, que era justamente as partes dos passeios. Foi mais para passear, a gente ia no quarto só para dormir mesmo à noite, porque a gente ficava o dia inteiro na rua. E mesmo com o passaporte italiano, que é o meu, eu tive que organizar a documentação necessária para fazer, né? Eu tive que ter certeza que, por exemplo, a documentação para você fazer o check-in tivesse tudo certo, a minha documentação tivesse tudo ok, a documentação da Letícia também, porque eu que comprei as nossas passagens, eu que fiz o nosso check-in, então eu tive que ter certeza que tava tudo belezinha, pra gente não ter nenhum problema, né? Tanto na ida quanto na volta. Beleza que na ida eu tive um pequeno contratempo, existe um espaço específico que eles colocam a mala. Se aquela mala não se encaixar, você paga, se não me engano, é 60 ou é 80 euros a mais de multa por causa dessa mala. No caso, a minha mala é uma mala, minha mala era essa, que é uma mala relativamente comprida. Quando você espreme ela assim, ela fica pequena. Então a moça julgou que a minha mala era muito grande. Só que quando eu fiz assim, ó, eu falei, ô meu filho, eu não vou pagar esse negócio a mais não. Então ela ficou pequenininha, eu consegui encaixar ela, não. Pode passar. Tirando esse contratempo pequeno que eu tive, foi tudo tranquilo, a gente não teve nenhum problema a mais. Aí depois disso, a gente organizou o nosso passeio que iria fazer em 3 dias. Por quê? A gente começou a nossa viagem num domingo, a gente ficou domingo, segunda e terça e voltamos na quarta. Então, por exemplo, eu já não trabalhei nem domingo, nem segunda, nem terça e a gente voltou na quarta e quarta eu já voltei a trabalhar. A gente organizou o nosso roteiro em 3 dias, porque a gente ficou 4 dias, mas são 3 noites. Na quarta que a gente viajou,
viajou já era quarta de manhãzinha cedo, então era praticamente um dia perdido, era só um dia pra gente voltar. Então a gente chegou lá praticamente 7, de 7 a gente pegou o aeroporto lá de cima, o aeroporto era lá no norte, 2 horas do centro, então a gente pegou o ônibus até lá embaixo, certo? Então a gente chegou aproximadamente 9, 9 e meia ali pra 10 mais ou menos, e dali a gente foi pro Palácio de Buckingham. A gente ficou meio com receio do voo atrasar ou cancelar, alguma coisa assim, então a gente ficou com receio de colocar alguns passeios pagos nesse primeiro dia. Se acontecesse qualquer BO, a gente ia perder, né? E a gente perdeu o dinheiro. Alguns passeios não dá pra você mudar. O que a gente fez? A gente programou para ir ver a troca da guarda no Palácio de Buckingham quando a gente chegasse. Só que quando a gente chegou lá, não teve troca da guarda. Mas beleza, né? Aí a gente chegou tranquilo, acabou que não teve nenhum problema assim. Não, a gente chegou na hora que a gente imaginou que a gente iria chegar. Passamos pelo Palácio de Buckingham, tiramos foto, fizemos vídeo. Depois a gente foi aqui o Hyde Park, que é um dos maiores parques que tem na Europa. Inclusive muito bonito, não tava nem no nosso roteiro. Fez um passeio lá, tomou um sorvete e tal. Depois a gente foi almoçar no Hard Rock, que você também tem que buscar antes. A gente bucou antes, a gente sabia que a gente ia almoçar por ali mais ou menos essa hora. Se você não foi, eu indico muito para você, que é uma franquia muito boa, que inclusive aquela franquia de Londres a que a gente foi especificamente foi o primeiro Hard Rock aberto que eu fui, buquei e nem sabia disso. Inclusive ainda peguei 2 copos de brinde. O copo tá muito longe. Depois que a gente almoçou, o nosso check-in era 3 horas. Só que o único problema que a gente teve pra gente fazer o check-in, porque como a gente pegou um quarto em uma casa, a gente teve que ir lá buscar a chave. Então o dono da casa deixou no correspondente a chave, meia hora praticamente pra ir, meia hora pra voltar. Mas a gente pegou a chave e chegou lá na casa tranquilamente. A gente chegou e a gente bucou o primeira atração pra gente aproximadamente 5 e meia para 6 horas, eu não lembro exatamente, e era o passeio do rio, River Cruise. Esse passeio do rio é bem interessante, ele passa com guia pelo rio, passa por debaixo de praticamente todas as pontes, contando a história da cidade. Vai mostrando os prédios do lado, é bem interessante. E, inclusive, esse passeio foi o mais barato que a gente fez, foi 15 libras. Aí no outro dia a gente colocou várias atrações pagas. Então a primeira atração que a gente colocou para ir foi o London Dungeon, que ele abre 10 horas, então eu imaginei, se ele abre 10 horas, eu vou colocar pra gente ir umas 11. Para você buscar as atrações, o interessante é você entrar no site e ver todas as outras atrações, porque se você compra individual, você gasta X, e se você compra todas juntas, você tem uma promoção, você gasta muito menos. Então a gente comprou 4 atrações. Se comprasse essas 4 atrações individuais, a gente ia gastar praticamente 50 euros a mais. Então a gente economizou uns 50 euros cada comprando tudo junto. Então no primeiro dia a gente fez o passeio do Rio, no segundo dia a gente fez o London Dungeon, depois marcava um em cima do outro e do nada dava fome, então dava para você mudar. Se você chegar e ver que o primeiro é um horário fixo, agora os outros dá para você mudar o horário se você quiser. Então se você vê que o segundo você não vai dar para ir, bota 1 hora depois, meia hora depois, mas também você tem que ver o limite de horário. Se você vê que não dá para ir naquele dia, bota no outro dia se for o caso, beleza? A gente comprou ali todas as atrações tudo juntinho, a gente botou o London Dungeon, a gente botou o London Eye e a gente botou o Sea Life, que é o aquário. Então a gente fez essas 3 atrações, inclusive o London Eye é muito bonito lá de cima. É um passeio. O London Dungeon é basicamente uma casa fantasma, digamos assim, contando um pouco da história de Londres. Parece que é infinito lá embaixo, você vai parecendo um labirinto. Mais ou menos umas 2 horas você fica lá embaixo. Depois a gente rodou um pouco, tirou algumas fotos, foi lá, tirou foto no Big Ben e tal. Fomos no Tesco comer alguma coisa e voltamos. Fomos no London Eye, demos uma voltinha no London Eye, que é basicamente meia hora, 40 minutos mais ou menos. Demos outra voltinha, depois a gente foi num restaurante italiano, que inclusive a gente achou lá no Google Maps um dia antes, atrás do Sea Life, que inclusive a gente ia depois. A gente almoçou rapidinho e voltou, a gente foi no aquário, que era o Sea Life. A gente foi um dos últimos horários, se não me engano era 5 e pouca já. E depois que a gente foi no aquário, a gente ficou de boa. Então a gente não tinha mais nada pra fazer, então a gente rodou lá no centro de novo, tirou bastante foto. Depois fomos pra outro Wetherspoon, que nesse dia a gente tava marcado um jantar no Sky Garden, que é um dos prédios mais bonitos de Londres, que inclusive para você marcar é de graça, só que você tem que marcar com um pouquinho de antecedência. Só que a nossa reserva tava feita para 9h30 e lá é só 1h30 de mesa. Qual que era a nossa ideia? Era jantar e voltar para casa. Só que como tava muito cedo ainda, a gente saiu do Sea Life, era o que? Umas 7 horas e nosso book era 9h30. O que a gente pensou? Então vamos no local lá perto e depois a gente desce pro Sky Garden. Então a gente pesquisou o quê? Outra franquia do Wetherspoon. Então, se você pesquisar no Google Maps, fica tudo fácil de você achar. A gente pesquisou no Google Maps o Wetherspoon, achamos, fomos lá próximo do Sky Garden, que inclusive era um dos Wetherspoons mais bonitos que eu já fui. Comemos e bebemos rapidinho, porque a gente viu que no Sky Garden a consumação mínima era
20 libras, porém não tinha muitas opções de comida, então a gente foi comido antes, chegou lá, só tomou alguns drinks. Chegamos lá em Sky Garden, nessa hora já tava bem frio, vimos aquela vista de cima, tava de noite, né, o ideal era ir durante o dia, mas eu não consegui bucar durante o dia, então aquela vista de noite assim do prédio muito bonito também, então foi muito top esse dia também, beleza? Depois saindo de lá, a gente pegou o busão e fomos pra casa, beleza? Pra você pegar o busão lá é muito simples, muito tranquilo, é só você bater o celular no Apple Pay. Eu usei, por exemplo, o Revolut, fica a dica pra você, você usa somente uma conta, então, por exemplo, eu usei a Revolut, eu fui bater no Apple Pay durante o dia, na hora que o dia acaba, no outro dia ele te cobra, né, a quantidade, dependendo da quantidade que você utiliza. E no terceiro dia, a gente não tinha muita coisa para fazer, então o que a gente inventou? A gente inventou outras atrações, então a gente, pesquisando no Google, eu achei o zoológico, foi uma atração que a gente botou para fazer durante a manhã, então no zoológico a gente botou para entrar meio-dia, então nesse dia a gente conseguiu dormir bastante, né, então a gente pôde recuperar para ter mais um dia full de passeio, para não ficar cansado, né, ficar naquela morrinha querendo vir para casa e tal. O rolê do zoológico demora mais ou menos entre 2 a 3 horas, mais ou menos, depende da velocidade que você andar, e também se você parar para comprar presente, alguma coisa assim, porque tem uma lojinha muito bonitinha lá. Mas a gente ficou basicamente no zoológico, demos aquela rodada, vimos o jacaré, o gorila, alguns animais, né, não tivemos a oportunidade de ver o leão. Engraçado que eu fui para ver o leão e o tigre, não vi o leão e o tigre. Saindo do zoológico, a gente pegou o táxi, inclusive tava abarrotado de carro, a gente demorou bastante para sair do zoológico, para chegar lá onde a gente foi, lá no Copa Club, que a gente foi almoçar lá. Inclusive eu marquei com a minha prima que tá morando lá em Londres agora. Que rolê! Normalmente você tem que bucar antes, é bem difícil de você bucar, a gente teve que bucar bem antes, eu quase não consegui horário. A consumação mínima de lá é 150 libras, então se você for, por exemplo, de casal, você vai ter que comer e beber bastante para dar isso. Como a gente foi em 3, foi tranquilo, pediu entrada, a gente almoçou e tomou sobremesa e tomou drink e deu basicamente 60 libras para cada, não foi algo muito absurdo, é um lugar mais chique, é um lugar mais bonito. E depois que a gente almoçou lá, basicamente eram 3 horas de mesa aproximadamente. Depois a gente saindo de lá, era próximo a Tower Bridge, que a gente não tinha tido a oportunidade de ir ainda. Como a gente foi lá perto, a gente colocou o nosso roteiro pra gente fazer isso, né? Fomos em locais próximos durante um dia, pra gente não perder muito tempo. A gente saiu do Copa Club, fomos lá no Tower Bridge, passamos, tiramos o vídeo, fizemos aquela foto, aquele vídeo que todo mundo faz, indo, andando na Tower Bridge e tal, tirando onda, todo mundo olhando. Depois de lá, a gente foi, adivinha, pra outro Wetherspoon, trocamos ideia, bebendo uns drinks e tal. E depois voltamos para casa, assim, de novo de ônibus. E assim finalizou o nosso rolê. Só que engraçado que quando a gente foi embora, a gente teve um pequeno problema também. Quando você tá no aeroporto e desce para o centro, você tem a oportunidade de comprar a passagem só de ida ou a passagem de ida e volta. Foi a que a gente comprou, a passagem de ida e volta de ônibus, porque a gente sabia que a gente ia vir pro centro a alguma determinada hora e voltar pro aeroporto também. Qual que é o problema? A passagem de vinda é suave, que é só você entrar na fila e vem. Agora a passagem de volta é a galera bucando antes, né? Tem muita gente que compra antes e tal. Se você chegar lá e não tiver vaga, você simplesmente não viaja. O que que você acha que aconteceu? A gente chegou lá e a gente não pôde viajar porque o ônibus estava lotado. E a gente teve que esperar o próximo ônibus. Só que na hora que eu olhei no site, o próximo ônibus também estava lotado. Essa passagem era cerca de 11 libras. Então a gente teve que perder essa passagem. Eu pesquisei no Google rapidinho ali o que a gente poderia fazer. A gente pegou um ônibus que é 1 libra praticamente, bem barato. Fomos para outro ponto. Desse outro ponto a gente comprou outra passagem e a gente foi para o aeroporto. Porque senão a gente ia perder muito tempo esperando o próximo. Se a gente ficasse nesse ponto e comprasse o próximo do próximo, a gente ia chegar muito em cima, porque eram 2 horas de ir lá para o aeroporto. Nesse outro ponto que a gente pegou, era 1 hora até o aeroporto. Então a gente não correria o risco de perder o voo, porque era o nosso maior medo, perder o voo. Se você perder o voo, você gasta muito mais. Se você comprar em cima da hora, chega a ser 300, 400 euros. Voltamos tranquilamente, já cheguei, já continuei trabalhando aqui na quarta. Trabalhei quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, então o resto da semana foi tranquilo. E outra coisa muito importante que você não pode esquecer de fazer o seguro viagem, para você poder aproveitar ao máximo e evitar acontecer algum acidente. Imagina se acontecer algum acidente, você viaja e você não tem seguro viagem. Muito perigoso, né? Então vá programado para qualquer coisa que puder acontecer de errado. Não aconteceu, se acontecer você está prevenido, beleza? É nóis e tamo junto!